Dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dia de Reflexão. Meu nome é José Paiva, já tenho aqui comigo João Maria Joné, Zé Pedro Silva e Maria Escaja. Hoje é bem cedinho, eu ainda estou com voz muito matinal, podia estar a fazer as manhãs da Rádio Comercial, mas prefiro estar aqui. E queria começar por dizer que a pandemia acabou, não é? Nós não pusemos isso como tema e agora estão todos de boca aberta porque eu apanhei-vos a todos, estão a ver? Isto realmente as pessoas não dão o devido valor. O que é que sentem agora que a pandemia acabou? Fizeram uma grande festa, foram para o Marquês, o que é que me dizem? Ainda podemos ir depois da gravação deste programa. O que é que vos parece? Olha, mas não respondam todos ao mesmo tempo, hein? Cuidado. Nem vou comentar o facto de teres posto aqui um tema sem planear previamente. Acho uma Quantas vezes eu já não fiz isso? Aliás, nós nem sabemos o que é que devemos dizer sobre este assunto. Pois. É que as Não, pessoas mas olha, estão à espera de uma reação. Eu tenho um comentário a Zé Pedro Silva, que é, para declarar, foi logo ali, pumba, declararam, está feito, já é pandemia. Para acabar, deixa cá ver, não sei o quê, vou demorar um ano e meio a acabar com ela. Acho mal. Acho mal. Que é um comentário eu não percebi agora não percebi. Vais ter que ir pôr para trás e ouvir, para depois perceber. Tens que ir ouvir os episódios anteriores. Não estás contextualizado na série. Sim, estás a perder os episódios. Queres responder, Zé Pedro Silva, ou podemos passar para o café? Não, uma vez que ele já fez o comentário eu, já não preciso dizer mais nada. Agora é mesmo tens de fazer isso. um eu. Sim, agora quem é que se arrisca a fazer um A, Johnny? Não. Depois ainda me chamam para a SIC. Bem, segundo a gripe espanhola de 1900 e não sei o quê. Exato. Vejam bem que eu nem sequer consegui citar como deve ser a data da gripe espanhola. E atenção, 1920. Nem consigo executar. E atenção que o documentário já nem é porque ainda por cima a pandemia não foi só neste país. As pessoas têm a ideia que foi só neste país, mas é um pouco por todo o mundo. Como era fácil. Foi um pouco por todo o mundo, não é? Ora bem. Foi daqueles que Johnny gosta, que não é só neste país, lá está. Como praticamente tudo o que existe. O que eu achei interessante, já que é para ter um comentário que seja inteligente sobre este assunto. A Maria ainda não falou. O que eu achei curioso foi que quando... Mas ninguém espera que o comentário inteligente venha de mim, não é? Sim. Isso posso garantir que é o que vai acontecer, porque o meu também não vai ser, seguramente. Mas quando o senhor apareceu a dizer que a pandemia tinha acabado, que devia ser um momento de euforia mundial, ele diz aquilo e as pessoas dizem, qual pandemia? Tipo, e a Covid, é porque ele de facto veio um bocadinho ao retardador, não é? Porque a malta já estava, apesar de, em termos científicos, estas coisas terem todas critérios e, portanto, só termina quando uma variável qualquer, é tudo verdade. Mas na prática, não é? Aquilo que socialmente se sente, quando o homem disse isto, a malta ficou naquela eu de repente até pensava que é uma coisa que também me preocupa, porque isto aqui nas escolas é uma loucura, mas eu até pensava que ele estava a falar sobre os piolhos, que era uma coisa que o mundo também se devia unir para acabar de vez com a piolhagem, porque isto é uma praga, quer dizer, pronto. Bom, não foi bem... Fascistas. O quê? Os piolhos? Exato. Maria, é uma frase de conotações ligeiramente fascistas. Ligeiramente apenas. Hoje só estamos ligeiramente fascistas. Maria, rejubilaste com esta notícia ou também, como estava a dizer o Zé Pedro, não te fez grande... Para muita gente, já não. De facto, para todos nós, ou para muitos de nós, é tipo pandemia. Eu confesso que fui daquelas pessoas que ficam muito felizes com a notícia e partilhei-a e enviei-a a várias pessoas e ou não me responderam ou disseram, mas isso ainda existia. Lá está. Pronto, eu fiquei muito feliz, vou-vos contar uma história. Na segunda semana do primeiro confinamento, portanto em março de 2020, lembram-se que existia uma aplicação que era o House Party? Sim. Estava no House Party com várias pessoas e eu e um amigo meu, na altura não era tão amigo, agora somos mais próximos, combinámos que quando a pandemia acabasse, que era portanto em maio de 2020, no nosso entender,
íamos passar uma semana a sair à noite em que não íamos a casa, não podíamos ir a casa. Podíamos ir a casa de outras pessoas, não podíamos ir a casa. Íamos trabalhar ainda com os copos e a única coisa que podíamos levar era líquido para as lentes, porque ambos usamos lentes. O que é que me chateia aqui? É que em 2020 eu tinha 26 anos e ainda aguentava uma semana sem ir a casa. Agora tenho quase 30 e não posso cumprir este plano porque as coisas mudaram e eu já não aguento estas maluquices. Portanto, estou muito triste com o atraso da pandemia que estragou o plano mais divertido que eu já consegui na vida. É o que eu tenho para ver. É o meu comentário inteligente é este. Mas foi uma bonita história. Eu sei, esta história é muito bonita. Não estava à espera de alguns contornos. Em março de 2020, termos achado que em maio já não ia haver pandemia. Esta é a história, a parte mais gira. Toda a gente fez planos, mas duvido que alguém nos planos que fizesse tivesse em consideração levar ou não o líquido para as lentes. Ou seja, sim, confesso que é a primeira vez. Ou seja, no caso de Maria Escás, há um lado de loucura, mas depois de um lado de grande responsabilidade, não é? Ou seja, do género de vamos para a loucura completa depois da pandemia, mas não posso esquecer do líquido das lentes. Eu acho isso amoroso, porque de facto eu jamais me lembraria dessa parte, não é? Chegava ao trabalho sem o líquido para as lentes. Sim, só que estar na loucura e não ver a ponta de um boi também é capaz de ser chato, não é? É por isso que vocês precisam de mim na vossa vida. Se bem que a certa altura da loucura não se vê de facto a ponta de um boi, não é? Mas eu agora vou-te contar uma história, pá. Este programa hoje podia ser só sobre histórias. Histórias de vida. É muito rapidamente, mas tenho mesmo de contar era melhor que alguns dos temas que temos. Vejam bem, agora ia dizer telespectadores, o interesse que nós temos em alguns dos temas, hoje é só sobre histórias de vida. José Pedro Silva, conte-me na sua, por favor. É que esta história é de facto muitíssimo boa, não desfazendo, porque eu tentei uma ou duas vezes usar lentes de contacto, mas eu sou hipersensível e portanto aquilo nunca resultou muito bem. Numa das vezes foi num dia em que se iniciava, isto já foi há uns anos valentes, não é? Quando eu ainda militava no CDS, Partido Popular, e então nesse mesmo dia é que eu fiz a experiência das lentes e portanto isto era, vamos supor, uma sexta-feira talvez, não é talvez, era mesmo, o congresso era em Lisboa, ali na FIL, e então eu nesse dia de manhã lá vou ao sítio, ponho umas lentes, e eu tinha que usar as lentes, aquilo tem um prazo máximo, ou aquelas tinham, quer dizer, ao final de umas horas convinha tirar e pôr umas gotas, aquelas coisas todas. Bom, como toda a gente sabe, os congressos não acabam a horas razoáveis, pelo contrário, entram pela noite dentro. Então, eu fiquei com as lentes, como é evidente, não fui a casa mexer nas lentes, então eram tipo 4 ou 5 da manhã, ou 3 ou 4, não interessa, e já estava não conseguia ver nada, estava com as vistas completamente secas, sabem, tipo, tipo, eu nem consigo explicar, porque não substituí as lentes, nem as tirei, nem umedeci as vistas, então foi horrível. E foi mais uma experiência em que não fui capaz de usar lentes de contacto, tudo por culpa do CDS, portanto o CDS deu cabo da vida a muita gente, eu ainda hoje uso óculos por culpa do CDS, eu queria deixar isto bem claro. Mas queres que eu mas tiveram que mereceram também, não é? Por essa patifaria. Depois jurei vingança e está visto o que aconteceu. Bom. Não foi boa a história. Eu achei a história foi. Vocês estão... Foi. Mas olha, eu posso demorou um bocadinho mais. E eu, por acaso, eu às vezes não consigo. Houve partes que desliguei. Não, desculpa. Mas vocês quando usarem as lentes de contacto durante 12 ou 13 horas seguidas vão ver o que é que a vida dá. Nunca usei, por acaso. Eu disse isso à minha mãe a propósito de outra história sobre uma senhora influencer que era gorda e já não é, que a minha mãe estava a contar ontem no carro. Disse-lhe a frase que te vou dizer agora, que é: pô, interessante que essa história demorou o triplo do que devia. Pronto, é um diplomata. Eu quero só fazer aqui nem é um ponto de ordem à mesa, é só uma declaração que é: acho que devíamos dar os parabéns à mãe do Joné, porque é das nossas ouvintes mais fiéis. Muitos parabéns. Uma grande beijoca. Parabéns à tia Joana. Querem dizer ao mesmo tempo? 1, 2, 3. Parabéns. Bom, vamos continuar. Vamos continuar. Íamos ser assim como extremamente desagradável e agora, como todos os episódios, começámos a dar os parabéns a alguém.
Tá, agora para de falar de programas de outras rádios. E tem aqui um filho que é uma Não joia, tem consegues aqui um fazer. filho, tem aqui um De filho que é um outras rádios. orgulho. É verdade, é verdade. Até o Zé Pedro É, Silva tem orgulho nele. calem-se, Exato. por favor, só 2 segundos. Obrigado. Vamos então ao nosso café. Eu sei que vocês não querem falar destes temas, mas tem que ser. E agora vamos falar do quê? Vamos falar da coroação do rei do amigo Carlos. Pronto. Já agora, eu vou começar pelo Joné, porque o Joné gosta muito destas coisas, porque tem diamantes e brilhantes e coisas assim. Ele é fã. Joné, não sei se acompanhaste ou não, vou assumir que sim, mas tu és um Claro. especialista em assuntos monárquicos. Ahm, e diz-me tu, pareceu-me uma coroação relativamente calma. Quer dizer, houve assim uns protestos, mas isso já se esperava. Este novo rei, que é o mais velho, não é? Nunca houve um rei tão velho a tomar posse, a ser coroado, aliás, tomar posse não, a ser coroado. Depois do que viste, e agora que alguns dos conflitos já estão mais sossegados, especialmente com o Harry e assim, e mesmo que a imagem pública da monarquia inglesa não seja a melhor, achas que este rei terá alguma força para os tempos que se... Aliás, para os tempos de agora, não é? Nem vale ir mais à frente, é para os tempos de agora. E já agora se gostaste da coroação ou não. Quantas estrelas dás à coroação? Dou 2 a 3. Achei honestamente terrível. Não só porque já criei um bocadinho a imagem de que aquela coroa pertence na cabeça de uma velhinha e, portanto, fica, para mim, o rei Carlos III ficou bastante com a imagem de velhinha dentro daquela coroa. Como pela pouca vergonha da coroação da Camila Parker Bowles, que eu acho uma estupidez de todo tamanho. O príncipe Filipe não foi coroado e as pessoas casadas com os reis não têm que ser coroadas, muito menos para mandarem diretas a uma pessoa que faleceu num túnel. Porque ela já faleceu e a indireta não serve de muito, não é? Portanto, achei parvo, achei foleiro. Achei foleira a Comissão Europeia fazer-se representar, que os Estados Unidos, e bem, mandaram a sua primeira-dama, que é a dignidade que aquilo merece, e nós dizíamos ter mandado a nossa primeira-dama, que é o Charles Michel, e o resto ficava em terra, que tem trabalho para fazer, não é? Não pode andar em festas de ingleses, que ainda por cima devem ter maus comes e bebes. E portanto, não gostei. Não gostei. Mas Quanto à... a questão é, estavas à espera que fosse diferente? Não, mas queria só dizer que não gostei. Porque eu estava à espera que a Úrsula não fosse. Achei estúpido ir. E como europeu, é isso que mais me preocupa no meio desta questão toda. Depois, quanto à força do rei, eu fiquei surpreendido com a quantidade de tempo que se dedicou à coroação. Porque é isso, eu acho aquelas pessoas inestéticas. E portanto já nem a ideia de conto de fadas dá muito bem para vender ali, e a ideia de poder da monarquia britânica está completamente desmoronada, não é? Aquilo não é uma potência regional menor europeia, era o mesmo que acompanharem a coroação do rei de Espanha no mundo inteiro, sendo que o rei de Espanha, como é uma monarquia já um bocadinho mais modernizada, não é coroado como se fosse um filme da Disney, mas aclamado pelas cortes, numa demonstração de que a monarquia é um pacto entre uma família real e um povo, e não um ungimento divino com óleos de banho. Portanto, sim, não gostei, achei tolo todo o processo. E quanto à força do rei Carlos, é isso também. Acho que lá está, a monarquia britânica a manter-se tão excessivamente tradicional até pode ser interessante para caras, mas para a sua viabilidade política não vejo muito. Acho que as monarquias mais modernas são menos faustosas, compreendem melhor o papel anacrónico que servem, e o rei Carlos III, para mim eternamente Príncipe Carlos, tem terá essa dificuldade de imposição de autoridade neste papel tão anacrónico, particularmente porque ele tem uma visão da monarquia que pode ter alguns pontos interessantes. Ele é uma pessoa ativista de várias causas, nomeadamente ambientais, arquitetónicas,
homeopáticas, umas. Pronto, eu fiz por nível de parvoíce, sendo a mais parva a última. Portanto, acho que pode ter esse papel interventivo nessas causas, que pode ser bom nas duas primeiras, e na segunda se calhar nem por isso. Nem na terceira se calhar nem por isso, e na segunda se calhar também não, porque as casas que ele gosta são feias que dói. Portanto, sim, não prevejo grande coisa. Espero que seja um reinado curto. E é isso. Não sou grande apreciador do senhor, e acho que não terá peso institucional para conseguir produzir alguma coisa dignificante para a monarquia britânica. Espero que Zé seja Pedro um Silva, reinado que ele se demita, hein? Não quero também que ele morra. Zé, pronto, não vamos aqui mandar falecer ninguém. Zé Pedro Silva, tu também és um amante da monarquia, como se sabe. Aliás, estás hoje com uma t-shirt do rei, não vais a mostrar, como é óbvio, para não ferir ninguém. Estás aqui tão pessimista como o Joné, ou de facto aquilo que viste a coroação dá-te esperança para o reinado do rei Carlos Amigo III? Terceiro, não é? Ele é o terceiro. Eu confesso que não vi com muita atenção a cerimónia, vi algumas partes, mas pronto, porque também não tenho assim um grande interesse. Não tenho grande interesse, apesar de compreender perfeitamente toda aquela parte cénica, e aí não concordo minimamente com o Joné, apesar de querer, de desejar concordar, mas não consigo, porque é justamente isso, e a força das tradições naquele país é um grande ativo, como agora se diz, é tudo ativos. E, portanto, é um bocado. Algumas considerações que o Joné fez sobre partes da cerimónia, não nos podemos esquecer, e em comparação não estou a falar da questão da coroa, mas a questão dos olhos e tudo isso, não nos podemos esquecer que o rei é também o chefe da igreja, e, portanto, há uma diferença para outras monarquias. Mas fora todos esses pormenores, eu acho que de facto faz parte manter aquela tradição, por mais anacrónica que seja, por um ou outro aspecto mais ridículo, mas vocês reparem, eu vi imensa gente a zombar daquilo tudo, a gozar, e de certa forma eu compreendo, mas depois não vejo o mesmo gozo. Pelo menos tão vincado, com tanta gente, com tanta necessidade de fazer essa chamada de atenção, quando se trata de, sei lá, dos congressos do Partido Comunista Chinês, daquela gente toda ali alinhada com as fardas, ou seja, aspectos, na minha opinião, muito mais ridículos. De um ponto de vista político, se quisermos discutir regimes, ainda mais ridículo. E, portanto, acho graça, porque a monarquia, e neste caso a monarquia inglesa, a família real, melhor dizendo, que essa é a instituição, é alvo destes gozos, mas eu estando lá, eu sendo um súbdito de Sua Majestade, eu estaria perfeitamente confortável, não percebo aqueles republicanos, dá Deus nós a quem não tem dentes, porque eu não sendo monárquico, porque em Portugal é difícil, porque tínhamos um problema muito difícil para resolver antes de qualquer hipótese desse género. Mas no caso deles, eu acho que estão bem, porque aqui, enfim, dos regimes, enfim, de ascensão ao poder não democrática, como é o caso da monarquia, eu penso que as monarquias constitucionais são os únicos que podemos elogiar, e para o povo, a minha ideia é esta, e por isso é que eu sou levemente monárquico. Nós, quando temos um Presidente da República, nós dizemos assim, ele foi eleito por todos os portugueses, qualquer português pode ser Presidente da República, é falso. Não é qualquer português que pode ser, nem qualquer português, nem em nenhuma república, qualquer cidadão pode ser presidente. Estavas em mim. Porque é preciso, como é evidente, então, mas isso aí, Não. por amor de Deus, mas preferia muito mais que fosses rainha, estás a ver? Estaria muito mais Acho que confortável. a minha mãe também. Pronto, é que este é que é o ponto. Repara, um presidente é sempre escolhido pelos partidos antes de ser escolhido pelos portugueses. Pois é. E para ser escolhido pelos partidos e para fazer as campanhas é preciso ter quem financia a campanha. Pode ser qualquer português, doutor. Não, pode em teoria. Não veio do nada. Quando o professor Aníbal é Presidente da República, se tu me dizes que era gasolineiro em Beliqueima, vou ali e já venho. Tinha sido primeiro-ministro, tinha sido líder do PSD. Construiu um percurso vindo do nada. Isso não... Eu digo isto enquanto monárquico não praticante, lá está, pela mesma razão. Mas, Joné, mas como...
Em Certo, Portugal mas- não há. Faleceu o último e não há outro. Mas Com isso eu concordo, por isso é que eu digo que em Portugal a discussão tem que ser um bocadinho mais, eu estou a falar do caso deles, eles é que neste momento preservam uma monarquia e têm a hipótese de a mudar e não é assim tão difícil, não é? Uma vitória de um partido republicano seria uma crise, mas, portanto, o rei não vai cortar cabeças a quem se opuser ao seu poder, portanto, ou seja, estamos perfeitamente num ambiente democrático, apesar da ascensão ao poder não ser só democrática. houve, esqueci-me de dizer isto, mas só houve 3 reis Carlos e um deles foi o único a ter a cabeça cortada pelo povo inglês. O Carlos I. Justamente. Aliás, em teoria, este habilita-se mais a ser alvo de alguma coisa do género do que se impor em termos de poder Pode ser um contra rei qualquer. cancelado, nunca tivemos um rei cancelado. Este, de certa forma, é toda a família, muitas tentativas há. Mas, portanto, para terminar, é um bocado isso, ou seja, o professor Aníbal, quando chega a Presidente da República, não interessa o facto de poder ser Primeiro-Ministro. É um homem da política, é um homem que tem os seus apoios, é um homem que tem as suas amizades. A parte engraçada... Que os construiu a pulso, José Pedro. E o aspecto interessante da monarquia é este, é que, e por isso, se formos ver as monarquias constitucionais europeias, nós vemos a saúde democrática, a saúde financeira, a saúde social desses países. Pode ser mera coincidência. E vemos outra coisa, que é o mais curioso. Eu fiz em tempos, porque é que me dizes isso? Eu fiz em tempos um estudo relativamente aos índices de corrupção. Os países menos corruptos do mundo, numa lista, num top 10, se bem que muitos, como é evidente, fazem parte da Commonwealth, mas são monarquias constitucionais. E, portanto, isto pode ser... Não há bem causalidade aí, ou melhor, não conseguirás provar causalidade aí, ou seja, por várias razões. E eu não digo isto, lá está, eu acho que há argumentos a favor. Mas a coisa da corrupção ou da qualidade de vida ou do per capita ou o índice Gini, porque os países de facto mais desenvolvidos do mundo, 6 de 10 são do top 10 são monarquias, mas isso pode ter várias explicações extra monarquia e a monarquia não ser explicação nenhuma, não consegues isolar o fator monarquia. Pode só passar pelos pingos da chuva, a monarquia. Sim, não consegues todo isolar o fator, do ponto de vista do estudo das ciências sociais e das diferenças de regime, não consegues isolar o fator monarquia e dizer isto contribui ou isto ajuda. Acho que conseguirias isolar, por exemplo, e acho que isso é um argumento interessante, como mecanismo para placar o radicalismo de direita na medida em que mantém de forma inócua algumas tradições e valores que as pessoas muito à direita querem ver preservados, sem que isso tenha qualquer custo político. E isso acaba por poder permitir que faças uma série de transformações sociais no teu país mais à esquerda, com a direita placada e sem radicalizar a direita, porque ela sente que há ali o que ela precisa, que é poder simbólico tradicional. E isso é usado por alguns cientistas políticos para a justificação de alguns avanços no Estado Social inglês ou nórdico que se fizeram mais rápido do que noutros países. Também podes dizer que quando aparecem movimentos de direita muito radicais e os fascismos na Europa nos anos 30, é raro ou não existe uma tomada de poder num sítio em que existisse uma monarquia consolidada, e digo consolidada porque o caso italiano é um caso óbvio de uma monarquia que, pronto, um bocado colada com cuspo, mas tirando esse, nas mais consolidadas havia de facto o fator monarquia a placar, portanto é mais fácil isolar nesse setor ideológico da análise do que no económico-social. Mas é que tu repara uma coisa, tu estás aí por essa análise que é, ou seja, que tira... Mesmo para terminar, que a Maria está calada há algum tempo, senhor José. Mas só para responder a isto, porque há um ponto de vista há um ponto de vista e é esse que eu me agarro, lá está, como não há uma dependência do chefe de Estado, este é o ponto interessante, e eu penso que é esse que pode influenciar depois toda uma estrutura de administração pública, toda uma estrutura de Estado. Estamos a falar do chefe de Estado, muitas vezes sem poderes legislativos ou executivos, tem poderes apenas meramente, os tais poderes como Ministério de Influência, tudo isso. Mas há uma proteção do Estado, desde do topo até à base,
porque não há nenhuma dependência. Nós temos um exemplo, sem querer estar agora a levantar aqui discussões sobre Cavaco e tudo isso, vou pegar nele porque é um dos exemplos, mas temos outros. Temos Sampaio com a dissolução que faz, a dissolução que Sampaio faz é para pôr lá o seu partido com uma maioria absoluta, e neste caso até acertou em cheio, porque pôs lá José Sócrates com uma maioria absoluta. Portanto, foi um chefe de Estado que era de um partido, portanto não era de todos os portugueses, foi um chefe de Estado que para lá chegar teve que ter apoios para fazer campanha, teve que ter gente a financiar a campanha, portanto tinha essa dependência também de quem o financiou, e Por portanto acaso, a primeira vez não era muito apoiado pelo partido. no dia certo, às horas certas, comete uma dissolução que na minha ideia é um golpe constitucional, não há a menor das dúvidas, porque havia uma maioria parlamentar. É curioso porque em Portugal só fomos parlamentaristas para formar a geringonça. Fora isso, o Parlamento já não interessava a ninguém. Esta ideia agora que eu ouvi recentemente que, mas no caso de Santana Lopes ele não tinha sido eleito, como é o caso agora de António Costa. O que é que o cu tem a ver com as causas? Tinha sido eleito o Parlamento. E, portanto, se o Parlamento estava em funções, tinha um mandato, interrompeu-se esse mandato. Portanto, Jorge Sampaio não era o presidente de todos os portugueses, era o presidente de todo o PS. Pronto. Cavaco Silva teve os seus problemas também, quer dizer, tinha os seus problemas de BPNs, dos bancos, andou a proteger os bancos a cair e eles é que estavam saudáveis. Portanto, este é o problema. O rei ou a rainha não tem, em teoria, não tem esta dependência de ninguém, porque não dependeram de ninguém, porque o poder foi-lhes dado por obra e graça do Espírito Santo e, portanto, não tem que responder a um partido, não tem que responder a um empreiteiro, não tem que responder a um banco. Terão que responder aos ingleses, não é? Já que eu acho que não tem lhes dão contribuições valiosas. Não tem que responder a ninguém. E esta é a parte interessante. E por isso é que eu, ao contrário do Joné, acho que sim, de facto, na estrutura do Estado, se à cabeça está quem consegue, de facto, vigiar sem ter nenhuma dependência, isto pode ser muito interessante para dali por ali abaixo haver mais respeito pela causa pública e pelos valores, enfim, mais importantes da administração pública, da gestão do Estado, tudo isso. E esse é o meu ponto de vista. Fazer uma lista de escândalos financeiros das monarquias europeias. Espero que sim, Maria. Olha, vou esperar que não concordes com estes dois aspirantes a príncipes, que é só para isto não ficar a balança desequilibrada. Portanto, tu faz todas as tuas críticas e mais algumas ao rei, à coroação, à Camila, ao que tu quiseres. E agora era só elogios. Adorei, foi uma cerimónia muito bonita. Estava muito linda a Camila. Estava tudo tão lindo, brilhava tudo imenso. Em primeiro lugar, quero fazer um disclaimer de que sou uma republicana convicta e então tudo o que são poderes herdados faz-me muita confusão. E acho que é uma forma muito pouco democrática de decidir lideranças. Acho que tenho alguma pena do Carlos, perdoem, do rei Dom Carlos, qualquer coisa. Terceiro. Dom não há lá, não precisa dizer Dom. Terceiro. Carlos é o nosso, desculpa, Dom Carlos era o nosso. Era, exato. Tenho alguma pena do rei Carlos III, porque deve ser chato começar a trabalhar aos 73 anos. Acho que já tinha dito isto. Gostei, não é gostei, mas destaco a parte em que Joné desejou que ele não durasse muito mais neste plano terrestre. Foi isso que eu disse. Mas nós já estamos habituados, não é? Que o Joné manda matar a terceira idade. Era o que eu ia dizer, era exatamente aí que eu ia chegar. Joné, nem o rei se escapa à sua... Mas é assim, no outro dia o Joné estava a desejar curta vida a reformados. Hoje estava a desejar curta vida a um idoso que começou a trabalhar. Sim, eles não têm hipótese, não é? A carreira contributiva do rei começa agora. Portanto, temos que pensar bem o que é que faz mais sentido para as contas públicas, se é ele morrer em breve ou se é ele ter uma longa vida. Mas pronto, depois deixamos isso para outro episódio. O que é que eu acho e qual é que é o meu comentário? Eu acho que é aquilo que vocês estão à espera que seja o meu comentário, que é como é que hoje em dia, como as coisas estão, com o aumento do custo de vida generalizado, com muitos ingleses a passarem muito, muito mal, como é que se faz uma cerimónia tão opulenta e com tanta demonstração de riqueza
quando há muita gente que não sabe como é que há de pagar a sua casa, que não é um problema só no nosso país, é mais um pouco mais generalizado, e essa parte faz-me alguma confusão. Inclusive vi comentários de vários ingleses nessa direção. O que é que eu tenho a dizer sobre a cerimónia? Só vi um bocadinho, mas vi um bocadinho. Dentro do género croação... Quantas estrelas dás? Sabes que eu não estou muito habituada a ver croações, então dentro do género cerimónia de croação... Bom, também no Reino Unido não acontecia há muitos anos. Mas vou fazer um Nos outros comparativo sítios não há, basicamente lá está. com os filmes que vejo, históricos. Vou dar do que eu vi, a parte que eu vi, vou dar um 4. Uau! Porquê? Um 4? Um 4 em quê? Em 5 ou em 10 Tinha estrelas? pessoas a cantar, em 5, tinha pessoas a cantar. Aliás, tinha um coro a cantar. Tinha painéis de tapeçarias. Tinha joias. Tinha veludo. Tinha Katy mudas de Perry roupa. Não vi essa parte. e Nick Cave. Tinha Nick Cave? Tinha. 5,5 em 5. Olha que já vais sair daqui monárquico. Tinha Nick Cave? Tinha, ele estava lá. E escreveu uma carta a justificar, uma carta que lá está, que é a tal inteligência, a tal moderação, a tal... Eu vi isso é que porque faz você vai tanta escrever falta. enquanto eu falava, então estou um pouco preocupada. Não, sobre o Nick Cave acho isso, porque ele escreveu uma justificação, porque como é evidente, quando foi conhecido que ele ia, leva à tarefa do costume, e ele com aquela inteligência dele dá uma resposta que é, porque ele não é monárquico, nem vai apoiar nada, mas identifica-se com aquela família, identifica-se com respeito àquilo tudo, e é essa moderação e esse respeito que cada vez mais falta, pronto, e já que ele é um ídolo de tanta gente, sigam-me também nisso, quer dizer, tanta fricção, é preciso um bocadinho mais ser tudo um bocado Nick Cave, não é? Mas pronto, mas a malta prefere isso sempre para... No geral é preciso sermos todos mais Nick Cave, sim. Com moderação também. Sim, também calma a ser o Nick Cave. Exato. Não, pelo menos ao nível da postura dele. Não, certo, mas isto é uma perigoso postura ser demasiado. Isto é uma... Eu não faço ideia de mais coisas do Nick Cave para além desta. E da música. Mas ele tem uma vida bastante trágica, primeiro. Não, isso sim, mas isso é outra conversa. Mas acho que era aí que Zé Paiva... Não era. Mas eu refiro-me a uma questão que é, para se ter uma postura política, não se tem que ser político. A política está em tudo, está no que nós fazemos, na nossa vida, enfim, nas interações sociais e tudo isso. E, portanto, ele tem uma resposta, apesar de ser um artista, completamente política. E é nesse aspecto a que eu me refiro. Em que ele dá uma chapada de luva branca, não é? Ou de luva de pelica, aos críticos, como quem diz, não há crise nenhuma, eu respeito isto, identifico-me com eles e vim aqui num sinal de respeito, não tem que ser isto ou não tem que ser aquilo, porque não temos que ser aquilo ou para estarmos presentes, não é? Como no Twitter, que as pessoas têm que pôr sempre na bio que as opiniões são... Eu sempre vejo essas coisas, as opiniões são minhas. Ora, havia-se de quem? Portanto, a pessoa tem que estar permanentemente a justificar-se, e ele dá uma justificação perfeitamente... Eu acho notável. Agora, só para terminar, se vamos terminar, eu queria só dizer uma coisa à Maria Escaja, porque ela falou da opulência. É tudo verdade, só que, quer dizer, eu acho que apesar da crise que atravessa o mundo inteiro, não é só o Reino Unido, eu penso que estamos a falar de um país que vive bastante bem, um país rico, um país que tem capacidade de enfrentar as suas crises, apesar das dificuldades que agora muita gente está a atravessar, não é? Portanto, estamos a falar de um país com riqueza, com um governo, apesar da instabilidade toda política. Eu pergunto a ti, se não criticas mais a opulência, que era o que eu dizia há pouco, dos partidos comunistas chineses, daqueles regimes que optam por grandes paradas militares cheias de mísseis hipersónicos e hiperbalísticos, porque nós temos que fazer uma comparação de regimes, nós não podemos comparar o que se passou agora com a Croação com uma novela, não, temos que comparar com outros regimes. Eu acho que exibir mísseis hipersónicos com ogivas nucleares e não sei quantos tanques, não sei o quê, acho isso muito mais ridículo, muito mais assustador, muito mais perigoso, muito mais condenável do que se passou ali. E acho muito mais... E se fossem igualmente ridículos, também pode ser assim, ficam os dois satisfeitos. Ó Zé Pedro, tu nunca me ouviste a enaltecer qualquer parada bélica. Eu, por mim, começamos com tudo o que seja bélico já me causa desconforto.
Certo. A única Então pronto. exceção que eu faço é para os Chaimites no 25 de Abril. O resto, tudo que são paradas bélicas e com ostentação de seja de armas, seja de ogivas nucleares, seja o que for, acho miserável. Até Pronto. aquele showzinho, quando estão os caças a voar, a fazer... E a entronização Eu acho aquilo pavoroso. E a entronização do Xi Jinping? Não foi pavorosa, não é ridículo, não é uma opulência num país em que há tanta pobreza, Por tanta acaso aquilo não é nada miséria. opulento. Como? Terei que ver, não vi. Aquilo não é nada opulento. Tipo, sou o gajo mais anti-China que vais encontrar. O conceito daquilo é tem muita gente, mas não é nada opulento. Os gajos estão todos... Ninguém está vestido com grandes coisas, ninguém Como é assim ungido não? de óleos muito caros e ninguém é coroado Aquelas com mesas, coroas que valem mais que o PIB da aquelas mesas Eslovénia. aquelas mesas com quilómetros em Pau Santo, toda aquela. Eu gostava de saber qual é o custo O por conceito daquilo até é algo frugal, eu acho. Mas... É frugal, então vamos tirar isso ali, quanto é que custa uma organização do Congresso do Partido Comunista Chinês, da intronização do seu líder, e Diz quanto lá, é que Maria. custa? Queria só dizer que tu falaste com essa emoção toda em relação ao Partido Comunista Chinês direcionada a mim. Eu não sou fã nem da China, nem do Partido Comunista Chinês, Mas nem eu da não estou a dizer nada organização de ti, eu estou a político-económica comparar chinesa. regimes. Eu acho interessante isto do ponto de vista de comparação de regimes, ou seja, a condenação, porque o mundo é o que é, nós sabemos os regimes Mas que existem. não posso responder à tua pergunta porque não vi, mas irei ver e responder-te-ei ou no nosso grupo de WhatsApp ou aqui mais tarde. Às vezes Mas as Pedro, comparações são ou mais seja, Pedro, difíceis pede um porque as orçamento. imagens não te chegam com tanta facilidade, não é? Pelo menos do lado da China. Portanto, às vezes as Podes comparações pedir, pede um são... orçamento ao Partido Comunista Chinês, pergunta quanto é que custou. E Eu depois, vou Eles não mandar vão e-mail. dizer? olha, e depois pede, e depois analisa per capita, ou seja, Está bem, obrigado. Certo. Epá, per capita pode ser para tudo, não fazer é? comparações estapafúrdias, uma pessoa Opa, depois opa, per capita. Pronto. Então eu vou dizer ao Xi Jinping: ouve, tens um orçamento que é o que tu quiseres com essa Não, população mas pode toda. ser per capita em paridade de poder de compra até. Aí já é mais complicado. Aí já admito que as contas já complicassem. Mas pronto, seja como for, pronto, ficou. E depois há outra coisa, só para terminarmos. O Reino Unido beneficia muito ou seja, o Estado recebe muito de todo este ridículo que nós estamos aqui a falar, as receitas para o Estado, ou seja, a família real paga-se a ela própria, não é? Porque neste momento estão lá milhões de turistas a comprar imensas coisinhas, coisa que não acontece, por exemplo, em Portugal, não é? Temos ali os turistas todos em Belém, ninguém vai comprar uma caneca com a tromba do Marcelo, eu acho mal, acho que devia haver canecas com a fronha do chefe de Estado, mas, portanto, na questão da despesa, aliás, se nós achamos que nós consideramos... Funcionalmente uma monarquia, devia dar para vender merchandise. Exato, já também se podia vender umas canecas de Dom Duarte, mas se nós achamos que um palco de 4 milhões, o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, veio dizer não, mas tudo isto tem retorno financeiro, porque isto é uma festa imensa, pois a coroação é uma festa muito maior e, portanto, não podemos deixar de dizer que aquilo é só despesa pública e que vai aos contribuintes esfolá-los para pagar aquilo tudo e as coroas e tudo isso, quando aquilo é um evento que dá muito dinheiro ao Estado, não é? Muito bem, vamos então aqui olhar para outro tema, ainda internacional. Joné, temos eleições na Turquia e faço-te uma pergunta simples, que é porque é que deveríamos estar preocupados com isso? Pelo visto estão renhidas, não é? O senhor Erdogan pode não levar penso que é o terceiro mandato para a frente. A União Europeia deveria estar preocupada com estas eleições? Bom, eu deduzo que sim, não é? O senhor Erdogan teria o seu terceiro mandato como Presidente da República, mas já foi Primeiro-Ministro nos 11 anos anteriores a tornar-se Presidente da República. Portanto, já vai em 20 anos seguidos no poder, porque ele, entretanto, mudou a Constituição para... Antigamente, o Primeiro-Ministro da Turquia que tinha quase todo o poder, um bocadinho como cá em Portugal, e o Presidente tinha pouco. E ele, quando sentiu que estava farto de ser Primeiro-Ministro, mudou a Constituição para passar o poder todo para a Presidência da República e foi eleito Presidente da República, com um aumento brutal de poderes numa só pessoa e uma deterioração grande
da democracia, que depois ainda foi maior a partir do momento em que ele simulou, ou houve, ninguém sabe muito bem, mas eu só sei que houve ali um exagero gigantesco numa tentativa de golpe de Estado em julho de 2016, que levou à prisão de imensa gente, à proibição de jornais, a 30 por uma linha de purgas da oposição dele, e que solidificaram ainda mais o poder dele. Ele foi eleito presidente antes desta consolidação de poder na presidência, que aconteceu num referendo constitucional em 2017, que já na altura foi visto como uma coisa algo decisiva, que ele ganhou por 51-49. E agora a Turquia parece dividida mais ou menos nas mesmas linhas, talvez um bocadinho mais a tender mais para o lado democrático do que anteriormente. Mas porque é que isto é importante? A Turquia, e quem é que manda na Turquia, e o que é o regime turco, é uma coisa muito mais essencial para as nossas vidas do que nós queremos fazer parecer. A Turquia tem mais de 80 milhões de pessoas, é um dos maiores, o terceiro maior país em termos de população da Europa, apesar de uma boa parte dessa população não viver no continente europeu, mas nós contamos com a Rússia e com a sua população que não vive no continente europeu também. É um membro da NATO, e à medida que se afasta das suas práticas democráticas ocidentais e se aproxima de um modelo autoritário, vai-se afastar da aliança de democracias que estamos a tentar formar à volta da NATO, liderada pelos Estados Unidos, e aproximar dos adversários que atualmente temos na situação da guerra da Ucrânia e na situação da estabilidade do Pacífico, que são a China e a Rússia. Portanto, esta eleição é fundamental, porque para o caso do Kemal Kılıçdaroğlu, que eu não sei como é que isso se diz, ganhar as eleições, o que pode acontecer na Turquia é um ligeiro passo atrás neste caminho autoritário, e a vitória de um partido da oposição que defende um bocadinho mais de democracia. Não é perfeito, não vou estar aqui a dizer que é perfeito. Um bocadinho mais, não. vá. O quê? Um bocadinho mais de democracia, pronto. Um bocadinho Também. mais. Eu preferiria outro candidato, nomeadamente o Presidente da Câmara de Istambul, porque há uns anos houve esta situação interessante nas autárquicas, que foi a eleição de duas figuras democráticas para a Câmara de Ankara e de Istambul contra o candidato do regime. Em Istambul até teve graça porque se forçou uma repetição da eleição, o Erdogan forçou uma repetição da eleição para ver se conseguia roubar decentemente à segunda, e não conseguiu, o que foi cómico. E portanto ainda há um bocadinho de democracia suficiente na Turquia para o Erdogan eventualmente poder perder as eleições, e há esta grande mega coligação de partidos democráticos, digamos, que poderá produzir a vitória deste candidato de compromisso, que não agrada a ninguém precisamente por isso, mas que em ganhando poderia aproximar a Turquia mais do Ocidente e tirar de lá uma figura que, apesar de alinhar com o Ocidente, como é Erdogan, tem um bocadinho o problema do Orban, que é a linha um bocadinho a contragosto e nunca se sabe quando é que ele pode saltar o barco. Maria, de certeza que nos últimos dias tens investigado com muita vontade o tema eleições na Turquia. Penso que até terás lá ido. Não sei se entre ontem e anteontem. Mas depois não consegui. Olha, tinha tudo comprado, os bilhetes, o hotel, não consegui. Que informações nos podes dar sobre estas eleições, que são tão importantes? Imensas, então. Foi para isto que eu vim hoje. Olha, tantas que eu nem sei bem por onde começar. Vou Pelo começar. fim. Tá bom. Zé Pedro Silva. Não me deixaste começar sequer. Estive nos meus longos estudos e pesquisas, e descobri que o opositor a Erdogan parece uma pessoa muito mais politicamente próxima de mim do que Erdogan. Também não era muito difícil, não é?
Mas o seu partido está. A filiação internacional do seu partido é Internacional Socialista, e o Partido Socialista Europeu é assim, é um social-democratazito, que é que deve apelar aqui a João Maria Johnny também. João Maria Johnny, se votasse no Conhecido TCU, não social-democrata, mas sim. tens Sim, dias. por acaso o gajo é parecido com o Rui Rio. Há quem diga. Já foi feito esse comentário. Mas entre o Rui Rio e o Erdogan, Diogo Barbosa, e não despecientemente. Mas tem um gato ou não? Na Turquia gosta-se muito de gatos. é verdade. Deve ter de certeza que tem um gato. É o Rio turco. Entre o Rui Rio e o Erdogan, eu votava de olhos fechados, não, de olhos abertos no Rui Rio. Não teria. Vou isolar esta frase. Eu votava de olhos abertos no Rui Rio. Sim, mas não isoles, não me faças isso. Não, Eu não deixa fiz estar. nada de mal. Pois não. Porque hoje me atrasei 20 minutos. De resto, não fiz nada de mal. Acho interessante que os imigrantes e as camadas mais jovens sejam quem está mais determinado a votar neste candidato. Reparem que eu não digo o nome dele porque eu não sei pronunciar. Não tem mal. Não sei se alguém neste painel sabe, eu não sei. Mas no fundo acho que seria uma boa mudança para a Turquia. Acho que tal como especialmente depois da contextualização de João Maria Johnny, todos sabemos que Erdogan é um tirano e quanto menos tiranos estiverem no poder, mais feliz eu e o mundo estaremos, em teoria e na prática. Zé Pedro Silva, a reboque do que Maria disse, está na hora deste senhor tirano turco ir embora, ou achas que ainda vamos levar com ele mais tempo? Olha, pegando com o tema anterior, se calhar estávamos com o problema resolvido com um sultão ou com um califa, assim uma solução em que não tínhamos sequer que discutir eleições, recuperando a história um bocadinho. O Erdogan está a tentar imitar o modelo do sultão e é funcionalmente hoje em dia um sultão. E quiçá não consegue, eu já vejo tanta coisa, tantas ambições esquisitas que quiçá não recuperaremos o Império Otomano. Eu acho que neste momento tudo é possível, é o que eu acho. Agora, as eleições são dia 14, certo? Penso que sim. E são legislativas e presidenciais, são as duas, não é? Sim. Eu acho que são dia 14. E aqui a questão é, e a divisão é total, não consigo fazer prognósticos, consigo saber que é de facto uma eleição com a maior relevância aqui para os nossos. Aliás, num episódio anterior, penso eu que foi no anterior, em que se falava da questão das distâncias, não é? Para o Brasil, a forma como vê a Ucrânia é completamente diferente da nossa, porque a distância é imensa e, portanto, estão mais preocupados com a situação no Iémen. Mas aqui, de facto, só estamos a falar de encruzilhadas políticas, essa não é a única que nós temos pela frente, mas estamos a falar de encruzilhadas políticas que nos dizem muitíssimo respeito, mesmo para quem está na ponta mais ocidental, e portanto é esperar para ver. A divisão é completa. Vocês querem ver o Erdogan pelas costas, teoricamente pode fazer algum sentido, na prática sabemos o que é que e quando do outro lado, ou seja, nós temos que referir que aquilo que se opõe ao Erdogan é uma coligação de, salvo erro, todos os partidos, se não forem todos, andam lá perto, toda a oposição. Sim, praticamente toda a gente. Eu esqueci-me só de referir uma coisa, que é, este senhor é candidato, se fala também esta contextualização, mas este senhor é candidato em parte porque o Imamoglu, que é presidente da Câmara de Istambul e possivelmente o político mais popular da oposição, foi condenado de forma completamente estapafúrdia a 2 anos e tal de prisão, e ele está neste momento a combater essas acusações e, portanto, não tem mais que fazer, não é? Tem mais que fazer do que se candidatar. Só mais um pouco de contexto na tirania de Erdogan. Sem dúvida. Mas a questão é um bocado esta. A questão é a oposição que conseguiu ter esta força toda para estar a disputar eleições tão renhidas, porque de outra forma jamais seriam, de outra forma já sabíamos perfeitamente qual é que seria o resultado. Pode também, ou seja, é um mal menor, eventualmente, mas representa também, ou pode representar também um perigo de instabilidade
relativa à forma como ela é constituída. Mas, enfim, não há nada que possamos fazer. E, lamentavelmente, Marcelo Rebelo de Sousa não pode ter uma intervenção, nem pode estar vigilante nesse aspecto. Resta-nos aguardar para ver o que vai dar, mas, enfim. Olha, isso é um ótimo ponto, porque nós vamos falar precisamente do nosso amigo Marcelo como último tema aqui deste dia de reflexão, antes de irmos mandar as pessoas a um sítio, porque nós a semana passada não falámos nem do gelado de Marcelo, nem dos comentários ao gelado de Marcelo, nem do discurso frio e brutal de Marcelo sobre João Galamba e não só, sobre o presente e o futuro do país. Joné, nós depois desse discurso, e poderás falar dele, se assim bem entenderes, temos tido uns dias em que, de facto, parece que temos um Presidente da República mais vigilante, mas mais caladinho. Ele chegou até a dizer: vocês devem olhar para o meu silêncio e interpretar o que é que quer dizer esse silêncio. Devemos ter medo de um presidente caladinho. É que, de facto, para quem está habituado a que Marcelo comente tudo em todo o lado ao mesmo tempo, de repente agora estar em silêncio absoluto é coisa para me assustar. Não esteve em silêncio absoluto, não é? Ou melhor, nunca esteve um dia sem um microfone à frente a que não prestasse declarações. Portanto, esteve dentro da normalidade. Foi o drama do... Parece que ele está... Ele não, apesar de parecer que ele está sempre a falar, ele não está sempre a falar. Ele fala tipo 1 ou 2 vezes por dia. Tem 1 ou 2 vezes jornalistas à frente e fala. E no caso falou sobre um gelado, pronto. Mas também não é pouco normal, não é? Já houve a saga dos frangos, de comer frango. Sim, teve também no Banco Alimentar e falou, teve em Espanha aqui, não falou propriamente, não disse grande coisa. Não, houve a saga dos frangos noutra altura, já não me lembro quando é que foi, acho que foi no dia das eleições, será? Foi um dia qualquer que ele saiu e os jornalistas estavam todos à espera dele e ele foi buscar um frango aos franguinhos da ilha. Já sei, isso foi em Cascais. sim. Não, foi nas eleições. Foi levantar dinheiro. Não, quando estava à espera dos resultados em Cascais, foi ao takeaway buscar frango, sim. Sim, exatamente. Foi isso. Isto é uma graça que eu vou levantar dinheiro também. Isto é uma graça que ele gosta de fazer. E acho que é giro, porque é aquele dar e tirar muito típico do humor dele, que é a pessoa mais rápida a dar notícias para querer causar um fervilhar de tensão, e a pessoa mais rápida a dizer: agora esperem. É muito este presidente de brincadeiras de 6º ano que nós às vezes temos, é o sentido do humor dele. Eu acho graça, mas presumo que para quem não acha seja algo cansativo. Quanto ao que ele depois disse, eu acho inaceitável uma pessoa fazer uma combinação de Santini daquelas, porque aquilo não dá nada com nada. Limão e framboesa ainda vá que não vá, tipo, consigo perceber, mas parece-me uma mistura estranha. Gosto, fazia. Com umas acidezes esquisitas, mas pronto, compro. Adoro. Chocolate. Pedir chocolate no Santini eu acho que devia dar cadeia. Não devia. Santini é um bocado overrated também. E principalmente para ti. Dizer isso também devia dar cadeia. Uma cadeia mais bruta daquelas em que te fazem... Já comi gelados melhores. Devia. Mas... Peço desculpa. Eu também já comi gelados melhores, mas estava em Itália. Era mais simpático. Então. Mas cá é bom. Eu estava em Badajoz. Viajados. Bom, nem sei se lá está. Eu tenho uma relação emocional com o Santini, é o gelado da minha infância. Não vou também estar aqui com coisas sobre a sua qualidade de facto, porque se calhar... Mas é o gelado da tua infância no tempo em que só abria no verão. No inverno não havia Santini. É verdade. No inverno não havia Santini. Zé Pedro Silva... E havia, agora... desculpa. Olha, espera aí que eu tenho que ir buscar um carregador. Sim, diz Maria. E havia aqueles cartões, lembras-te que compravas tipo um cartão de 10 gelados e ofereciam... Sim, mas já não há. Acho que não. A minha mãe comprava sempre isso no verão, mas de facto não temos isto. Eu acho que já não há. E havia cá em casa tipo um coisa de 10 gelados, que era para nós irmos usando. Exatamente, era só isto, tinhas uma fila especial. Passavas à frente na fila, pois é. Tinhas já o gelado pago, no fundo a fila era para pagar. E agora que terminamos este momento Panda Bigs,
Vamos então, Zé Pedro Silva, para analisar, se Joné analisou o sabor, se quiseres, podes analisar as lambidelas de Marcelo. Não sei. O que é que tens a dizer sobre estes últimos dias? Porque, entretanto, Marcelo e Costa estiveram juntos em Espanha e foi tenso, muito tenso, diziam os comentadores e os jornalistas. Portanto, os próximos tempos vão ser muito divertidos, não é? Nem vale a pena ligar a HBO ou a Netflix, porque a melhor série está a acontecer em Portugal, ao vivo. É um bocado isso, eu não consigo entrar na discussão dos gelados, eu percebo que esses todos são muito bons, mas eu sou muitas vezes... Vou para aqueles básicos, eu vou sentir um bocado de vergonha de dizer isto, mas vou para aqueles básicos das Olás, sendo que gosto desses todos, por isso é que eu não consigo entrar naquela discussão amarela do Santini e tudo isso, eu vou para o Calipo. Aliás, que é um gelado que socialmente me dá muitos problemas, por isso tenho que ir, compro o meu Calipo e vou para a mata comê-lo para ninguém ver. Mas isto sozinho para a mata ainda comer um Calipo. Não, mas não é um gelado que se possa comer socialmente. Aliás, imagina, e repara uma coisa, repara como o presidente, que é muito esperto nestas coisas, repara como ele pede cone, mas traz a colherzinha, que é para não se ver ali o presidente a lamber o gelado, como tu próprio agora acabaste de dizer, e estes aspectos não são despicianos, cuidado. Ele sabe bem. Agora imagina que o presidente... Eu também pensei nisso. É tão pouco natural uma pessoa comer um Santini com uma colher, eu acho. Mas é por razões estéticas. Ele sabe bem o que está a fazer. Não, agora, não é. Eu como Agora sempre os lados com colher. Eu acho que o Joné foi uma vez ao Santini e essa é a sua memória de infância. Pode ser pela mesma razão. Ainda anteontem fui. Agora imaginem que o presidente gostava de Calipo. Esta é a questão que eu deixo. Agora, sobre o aspecto mais interessante da coisa. Marcelo e Costa andam nisto. Irrita-me um bocado quando nos fazem de estúpidos. Já aqui disse isto uma vez. Andam sempre com esta conversa de somos muito amigos e depois estão completamente pegados. Depois da questão da habitação, em que o Presidente criticou muito o plano de habitação, apareceram, não sei onde, acho que também foi no estrangeiro, enfim, apareceram muito amigos, ia dizer que eram muito amigos, numas cenas completamente patéticas, na minha opinião. Agora o Presidente põe completamente em causa tudo e mais alguma coisa. Porque põe em causa tudo e mais alguma coisa, ou seja, quando Marcelo comenta tudo, até dissoluções e eleições antecipadas à porta de uma escola, de uma fábrica, de uma gelataria, seja o que for, a partir do momento em que convoca uma declaração para as 8 da noite no Palácio de Belém, como foi o caso, ele está-me a dizer que tem alguma coisa grave e séria para dizer, porque senão teria dito ali mesmo à porta então dos gelados. E depois, quando vamos ouvir, foi grave, foi sério, mas inconsequente. E depois aparecem outra vez a dizer que são muito amigos. Epá, e uma pessoa começa a perder um bocado a paciência, porque isto não é uma brincadeira. Eles estão porreiros, têm um emprego garantido durante mais uns anos, têm pouco que fazer, dá chatice ser Primeiro-Ministro, dá chatice ser Presidente da República, mas tem uma vida fixe, o motorista vai buscá-los a casa, só que é uma vida porreira, há vidas mais difíceis, e eles estão a brincar com esta merda toda que não tem outro nome. Pegando-se com uma instabilidade política gravíssima e depois são outra vez muito amigos. E é neste aspecto que o povo deve pô-los um bocado no lugar e exigir que acabem um bocado com a palhaçada. A palhaçada, na minha opinião, é a responsabilidade dos dois. António Costa, para ter a maioria absoluta, disse, olha, estejam descansados, então com um presidente como o Marcelo, ele será sempre aqui o fiel da balança, não haverá abusos com o Marcelo. Depois quando Marcelo diz, houve aqui um abuso, borrifa-se completamente e exibe a sua maioria absoluta para dizer, cala-te para aí, fica aí a comentar, tu és um comentador e eu é que mando nisto tudo porque tenho uma maioria absoluta. Por seu turno, Marcelo também, quando vê uma maioria absoluta de Costa daquelas, quando era supostamente o líder mais popular, o líder político mais popular do país e eventualmente do mundo, também fica muito chateado com aquilo tudo, porque queria ser o único a ser o líder isolado, e então está permanentemente a falar em dissolução para enfraquecer a maioria absoluta do outro. Mas como eu digo, tem que parar com a brincadeira, porque isto tem consequências, não deixa de ter. Ou então não tem consequências, e essa é a maior das consequências, porque o Estado perde completamente, já nem há poderes no Presidente, já nem há poderes no Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro às vezes parece que governa e é muito forte e corajoso, às vezes parece que não governa nada, que não sabe nada do que se passa nos seus ministérios, e portanto a minha nota é um bocado esta, é que alguém tem que o chamar à razão. Marcelo brinca completamente,
Costa também, e o país, apesar do brilharete económico que está a ter, fruto em boa parte da conjuntura, mas também com certeza das opções que são feitas, não vou estar aqui agora a dizer que o governo não tem nada a ver com isso, tem com certeza a ver com isso, mas a conjuntura é boa e não está a ser aproveitada, porque o país está completamente mergulhado numa crise artificial, circense, de políticos que são completamente irresponsáveis. Nós temos PRRs, portanto, temos esta boa conjuntura, estes bons ventos internacionais. Temos também... Na verdade, os bons ventos são melhores cá do que lá fora. Nós temos a economia em melhor forma de... Também tínhamos mais por onde recuperar, porque também tínhamos caído mais, mas tudo isso, mas como digo, não vamos estar aqui a tirar mérito a quem governa, porque isso aí entramos sempre nestas politiquices e nas juntas partidárias que não é o nosso objetivo. Mas havia tudo isso para aproveitar, os bons ventos, os PRRs, a Christine Lagarde já nos avisou que vai deixar de poder continuar a apoiar o país em termos de compra de dívida e tudo isso, e portanto isso vai se refletir nos juros, ou seja, muita coisa para aproveitar e muitos desafios pela frente. E o regime completamente metido numa palhaçada, que não tem outro nome. Porque isto não é... Estas coisas de aparecerem em Espanha, somos muito amigos, e depois declarações às 20 horas da noite, a desancar no governo de alto a baixo, pondo completamente em cima da mesa a hipótese, porque para muita gente essa hipótese existiu, e para muita gente razoável, porque de facto o que o Presidente disse podia ter essa consequência, a demissão de um governo e de um Primeiro-Ministro, porque muitos Primeiros-Ministros, talvez todos, teriam tomado a opção, já nem falo do Ministro em si, e essa é outra conversa, mas o próprio Primeiro-Ministro, depois de ouvir que é um irresponsável, sem credibilidade e sem confiança, muitos teriam tinham ido a Belém logo a apresentar a sua demissão. Portanto, aquilo que Marcelo fez poderia ter tido essa consequência. E portanto acho que está um bocado na hora, não sei muito bem como é que isto se faz, porque o Presidente lá está, é o último fusível, temos um problema, é que o último fusível que nós temos está completamente queimado, mas de alguma forma tem que se pôr mão nesta gente, porque isto não é uma brincadeira, eles estão bem, nem toda a gente está bem, os riscos são muitos, e o moderador já me calou, portanto vou aceitar a sua dica e calar-me. É isso, falta a Maria para terminarmos este tema. Maria, novamente, eu gosto muito da expressão a reboque do que o Zé Pedro Silva disse. Eu não sei para reboque. Desculpa, podes ir à frente se quiseres, mas é muito mais, às vezes dá para relaxar, não é? Ir a reboque. Se consideras que Marcelo e António Costa andam a divertir-se demasiado, e se de facto estes dados económicos que o Joné e o Zé Pedro Silva falaram dá para tapar um certo ar de, como é que eu ia dizer, eu não queria usar a expressão palhaçada, mas vou usar, porque já foi usada, do que se está a passar entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Portanto, as pessoas não vão achando graça, os comentadores e os jornalistas enchem horas de telejornais com esta guerra, e o resto da população vai andando porque a economia também não está assim tão mal, apesar de muita gente estar a passar muito mal. Eu por acaso não acho graça nenhuma, não achei graça nenhuma todo o... Eu não queria usar a palavra circo, mas já que estamos em palhaçada... Eu já disse palhaçada, portanto vou eu usar, disse e palhaçada. atenção, nada contra a arte circense. Por acaso até sou. Mas não acho grande piada, e achei... Marcelo tinha que dizer alguma coisa, não é? Mas também não quero mandar o governo abaixo, por muitas razões, e provavelmente uma das principais é a proposta de primeiro-ministro do seu partido. Aquela conferência de imprensa que Marcelo deu, aquilo lembrou-me aqueles professores que não têm a mão na turma e que fazem uma encenação para dizer à turma que faz o que quer, que não está ali a vê-los e vai começar a andar mais em cima deles. No fundo, a única coisa que Marcelo fez foi dar um raspanete público a António Costa, mas quem saiu por cima continua a ser António Costa. E não sei, eu continuo a achar que andam todos a brincar, estão todos a divertir-se muito e andam todos a brincar connosco. Gostei da metáfora do fusível queimado, porque no fundo é isso que se sente.
Eu acho isto desnecessário, acho toda esta história miserável. Aliás, acho que já usei exatamente a mesma palavra na semana passada. Acho que o PS está completamente. Tem ali pessoas que não estão bem e que não deviam estar nos cargos em que estão. Acho Durante a inacreditável. duração deste episódio, o Frederico Pinheiro foi exonerado, portanto acho que podes retirar essa frase, porque a única pessoa que não estava bem no governo saiu. E voltou para a RTP África. Portanto, de resto, Queria estava dar esta nota. bem. Acho que sim. Só ele é que está mal, os outros estão todos bem. Sim, segundo o Primeiro-Ministro, só o Sr. Frederico é que fez figura de urso. Maria, mas estavas a dizer. Quando eu digo que é miserável, é tudo isto. Quer dizer, estamos desde o Natal com casos semanais de má conduta no governo. E a única pessoa, tirando Pedro Nuno, a única pessoa que teve culpa foi o assessor que esteve muito mal no arremesso da bicicleta contra o Ministério. Continuo a achar toda a história muito caricata. Achei engraçado que o governo... Nunca achei que o governo fosse cair, nunca achei que o Marcelo fosse dissolver o governo à Assembleia, mas acho muito engraçado que no meio disto tudo, o momento em que se falou na queda do governo começa com uma notícia de um arremesso de uma bicicleta contra o Ministério. Acho que este ciclo político está gasto, não vejo nenhum... Ao mesmo tempo não vejo nenhum melhor... não vejo nenhuma perspectiva de um melhor. Acho que estamos presos entre a espada, que é o que virá a seguir, e a parede, que é o que temos agora. E acho que o Marcelo devia ter muita calma. Bem, andamos há quantos anos a dizer que o Marcelo devia... Sim, agora também já está a chegar à parte final. Ele teve imensa calma, ele fez aqui uma coisa de não perdem pela demora. E pronto, e agora, mas por acaso acho que ele teve calma. Se ele não tivesse calma, tinha dissolvido o Parlamento. O Marcelo tem que falar sobre tudo e tem que comentar tudo. Mas olha, eu vou-vos dizer. Sabes que é o conceito de elegeres um comentador de televisão Presidente da República, não é? Sei, mas repara, eu não o elegi. Certo, mas o país todo elegeu até de forma algo esmagadora. Pois, bem sei. É capaz das pessoas gostarem. Contudo, há um dado que eu acho... Olha os brilhos nos olhos do Jané, dizer... Mas o país todo votou nele. O país votou todo nele de forma esmagadora. Não. Maria, cala-te. Um dia será... Não. Um dia será o próprio... Falando em comentadores televisivos, um dia teremos uma candidatura de João Maria Joné à presidência da República. Eu não posso, eu sou monárquico. Vai contra os meus princípios. Há muitos Pode ser rei. Exato. Vamos provar. Se esperar. Mas em vez do Nick Cave... mais próximo da linha legítima da Casa de Bragança do que esses idiotas que andam para aí, de facto. Em vez do Nick Cave, teremos António Zambujo e Miguel Araújo na coroação de João Maria Joné. Ora bem. Não conheço nenhum, portanto teria de os conhecer. Não, mas a Maria trata disso. Eu orientei os contactos. O que é que eu ia dizer? Acho que há um dado que não está, que ainda não foi disponibilizado e que é muito importante para analisarmos esta situação, que é quanto é que as vendas do Santini aumentaram desde que Marcelo apareceu a comer um gelado do Santini na televisão. Isso é importante saber. Eu percebi do Santinho. E as pessoas do Norte a dizerem da Santini. Era dinamitá-los. Também vi muito da Santini, sim. Mas temos que perguntar ao próprio Santini o Santini já não é dono do Santini, mas aposto que os botões neste momento estão a estudar lojas. Tem que haver alguém que mande. Os botões estão a estudar lojas possíveis por este país fora para abrir sucursais de Santini para que Isto não dá. Está bem, depois manda e-mail com o que tu ias dizer. Para que a iguaria aprovada pelo Presidente da República em plena televisão nacional chegue a todos os outros portugueses. Muito bem. Vocês estavam à espera que eu hoje fizesse algum comentário sagaz? Não, foi ótimo como sempre. Não era o dia, não é o dia. Foi pior do que é costume, por acaso. Eu agora vou ter que acelerar porque começaram as obras em minha casa. A minha casa não, num andar que eu ainda não percebi qual é.
Isto vai ficar levemente irritante. Portanto, ainda É, nos falta mandar é pessoas. reabilitação urbana, olha, só Pois temos aqui é, a elogiar. mas dá para Obrigado, ouvir? Fernando Medina. Dá para ouvir ou não? Não? Ouve-se pouco. Não sei. Pronto. Então o meu plano que era terminar isto mais rapidamente não está a funcionar. Deixa-me Mas só... Diz lá. Pode-se acrescentar só mais uma coisa a este tema, pegando aqui no que estava a dizer a Maria, muito rapidamente, é porque o ponto é este, é que nós agora estamos um bocado, eu acho que falámos nisto no episódio passado, é que estamos um bocado nas mãos de uma comissão de inquérito. E eu acho que Marcelo também, aliás, achava isso, e isso sim, com certeza que falámos no episódio anterior, porque eu tinha essa teoria de que Marcelo ia esperar, ia usar o provérbio quem ri por último ri melhor, e portanto foi comer o gelado, e eu acho que e deixava mesmo que não ia dizer mais nada na esperança de que a comissão de inquérito fizesse o seu trabalho, entre aspas. O que acontece é que depois, quando convoca aquela declaração, aí uma pessoa já pensa, não, já tem mais qualquer coisa para dizer. Só que estamos todos nas mãos de uma comissão de inquérito que parece aquelas novelas portuguesas em que, eu não vejo telenovelas, mas cada vez que uma pessoa passa por um canal que está a dar está alguém a morrer, pronto, ou atropelado, ou cai para o lado, não há forma de passar por uma novela portuguesa, enfim, as outras também não vejo, em que não esteja alguém a falecer, pronto. E a comissão de inquérito é um bocado isso, cada vez que uma pessoa abre a televisão e está na comissão de inquérito, vai alguém demitir-se, vai alguém cair, vai uma bicicleta pelo ar, há ali qualquer desgraça a acontecer. E portanto, conseguimos ficar um bocado na tal teoria que eu tinha há pouco, de que temos tantas coisas para aproveitar, tantas boas notícias e as más que temos também para enfrentar tudo isso, e está-se aqui na dependência de uma comissão de inquérito, uma pessoa não sabe o que vai dar, o que é que de lá vai sair, quem é que se vai admitir mais, e isto, enfim, não é propriamente estabilidade de desejo, não é? Bom, e a nossa comissão... não podemos usar esta palavra, porque esta palavra também existe no podcast. Ia fazer aqui uma graça, mas já não vou fazer graça nenhuma. Vamos ainda mandar as pessoas a um sítio, e agora vai... mas é Ainda ninguém notou que eu não arranjei música para a nossa primeira rubrica. Toda a gente notou. Ah, Eu recebi feedback na rua. Se não tinham dito e ninguém disse. é verdade, eu sábado à tarde recebi feedback na praia. Do quê? E então, qual foi o feedback? Então, o que eu prometi ao nosso ouvinte assíduo foi que eu própria vou tirar um café na minha máquina de café e vou gravar e vou enviar a José Paiva para que possa aproveitar. Isso é o mesmo efeito. Não é. A ideia não é ser o mesmo efeito. Não é. parecer que está alguém na casa de banho. Este carregas no botão, vou aconselhar-te a não fazeres isso. Eu trato da música. Não, eu vou fazer, não depois logo decides se usas ou não. Eu não posso fazer isso porque eu não posso fazer essa brincadeira. Eu também não posso fazer porque também não utilizo essas máquinas, sou aliás contra as máquinas e tenho aqueles cafés dos mais que ninguém gosta, aliás, toda a gente chama chafé, mas portanto não faz barulho sequer. Porque... eu gosto muito, só não tenho a paciência para fazer. Mas se quiseres mandar para aqui, manda. Eu amo café de saco, amo toda aqui certas, é Pedro Silva. Aqui este café é sempre uma cerimónia, não há cá máquinas a fazer brrr, isso não existe. Olhem, em primeiro lugar, eu vou mandar as pessoas para um sítio do qual eu não sou especialmente fã, aliás, acho muito parolo, mas há muita gente que gosta e eu tenho que respeitar, e há muita gente que vê, que é o Eurovisão. Há o Festival da Canção e a Eurovisão, e parece que a nossa representante portuguesa vai à final, a Mimi Cat, que é um nome bastante engraçado, e no próximo dia 13 de maio pode ganhar, não sei, não faço ideia, porque há apostas e assim. Eu nunca fui grande fã deste evento, deu-lhe uma volta com o Salvador Sobral, que até foi minimamente divertido. Tenho a sensação que depois desse evento as pessoas borrifaram-se um bocadinho, mas talvez não, se calhar não. E pronto, enfim, é sempre bom ter portugueses na final, e como as finais, acho que era o Mourinho, dizem são para se ganhar, estou a torcer pela senhora e espero que ela ganhe. Ainda não fui ouvir a música, vou ouvir de certeza e gostar, e não sei se vou partilhar, mas estou a torcer. Portanto, olha, estejam atentos dia 13. Não, eu não gosto mesmo da Eurovisão, é uma coisa que acho Eu da Eurovisão também não, mas do Festival da Canção gosto. É uma beca homofóbico, bro.
O Festival da Canção, posso ser o que tu quiseres, mas eu acho muito parolo mesmo. E vou Também não continuar sei também não sei se pode dizer mal da Eurovisão da Canção. Estou com o Johnny, Por cuidado. acaso, pode. Pode, porque é o que eu estou a fazer. Eu acho mesmo que aquilo é parolo. Independentemente de ser homossexual ou heterossexual, acho que é um evento parolo. Como é que sabes? Não és homossexual? Sim, exato. Exato. De certeza que há homossexuais que não gostam da Eurovisão. Para a semana, vou trazer alguém que não gosta. Joné, vais mandar as pessoas onde? Olhem, eu vou mandar as pessoas onde eu fui nestes últimos dias porque gostei. Que é aos passadiços Santini. do Paiva. Aos passadiços do Paiva, que é porreiro. Um gajo faz um passeio engraçado. Fiz rafting também, que também foi giro. Há lá um senhor com um nome muito fixe chamado Otávio Canhão, que leva as pessoas a fazer rafting. E eu acho que o gajo tem um nome espetacular, portanto, logo aí devia ganhar pontos. E fui a uns restaurantes que se calhar vos recomendo para o caso de irem para a zona da Aroca. Nomeadamente um restaurante em Alvarenga chamado Zé Mota, que tem possivelmente o melhor bife que eu já comi na vida. E pronto. E também posso mandar à nossa casa em Aveiro, belo restaurante, bom peixinho. E pronto, depois cheguei a Coimbra, já não consegui comer nada, portanto não tenho restaurantes para recomendar em Coimbra. Foi só Mas quem fiquem a mais. ver. Então, como o meu pai te recomendou? O teu pai disse esse, mas eu já lá tinha ido quando o teu pai disse. Pois. E era bem Então bom. diz lá ao teu pai para me mandar sugestões a que o Joné não tenha ido, não é? Porque isto não, assim não se Não, para consegue. mandar sugestões a tempo e horas. Sim, É, também é acho. verdade. Um abraço para o pai da... Estamos aqui com a família de toda a gente. Joné, terminaste as tuas sugestões? Os teus Também mandados, era só aliás. este roteiro do Distrito de Aveiro. Muito bem. Feito esse roteiro, Maria, vais mandar as pessoas onde? Então, vou mandar Concerto. as pessoas... Hã? Concerto. Sim, 4. Vou mandar as pessoas a 4 concertos. Sendo o primeiro, amanhã, dia 11 de maio, Margarida Campelo no Beleza, a apresentação do seu disco Supermarket Joy. O bilhete são 10 euros, portanto Zé Paiva está dentro do teu Muito budget. bem. Acho que ir à Eurovisão é capaz de ser um bocadinho mais caro. Portanto, fique-me pelo beleza. Sim, sai-te mais em conta. Seguidamente, vou mandar as pessoas para um concerto no dia 13 de maio, também custa 10 euros, mas é em Lolé, no Cine Teatro Loletano, e é Canto Nono, que é uma homenagem a Zé Mário Branco. Para toda a gente que nunca conseguiu ver Zé Mário Branco ao vivo, tipo eu, é uma boa oportunidade de se aproximar um bocadinho. Pois, Não ia imaginar que porque gostasses do Chamário Branco. Porque Eu sei, eu surpreendo às vezes, não é? Sim. Eu sei. também vão continuar sem ver, não é, Maria? Eu disse aproximarem-se da experiência, não disse que o iam ver. De seguida, vou recomendar o concerto para quem está em Sines ou perto de Sines. O Noise Earth estará lá dia 13 de maio também. E para terminar as minhas recomendações, terminam no domingo à noite, no Lisboa ao vivo, com The Last Internationale a fecharem a sua tour europeia. E gostava muito de vos ver por lá. Vamos ver, eu gostava que daqui a 1000 episódios Maria dissesse, mas nunca ninguém apareceu. Depois das minhas N sugestões, nunca ninguém disse, olá Maria, ouço o teu podcast. Pois é, nunca aconteceu. Mas vai acontecer, é preciso Mas acreditar. pessoal, eu vou estar em 2 destes 4 concertos, portanto se alguém me Tem Só que adivinhar, dois. não é? Tem que Exato. adivinhar. Isso é mais divertido. Eu esse jogo gosto. Tens que ir a todos para veres em quais é que eu estou. Pronto, mas eu disse, é 10 euros por bilhete, mas aí já são 40 euros. Se calhar é um bocado mais. Não posso, só posso ir a um. Só sei o preço de 2, por acaso não vi quanto é que era Noise Earth nem os Laços Internacional e agora não sei de cor. Mas tens pronto. pelo menos 2 aos quais podes ir. Tá Zé bem, Paiva. ok. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? A eventos gastronómicos, a eventos musicais, a eventos parolos? Eventos gastronómicos, mas também trago um livrinho, porque vocês não trazem, e todos os outros programas do género têm imensos livros, as pessoas são tão cultas, quer dizer, nós só sabemos é comer e ouvir música, e eu depois acho que as pessoas não vão achar que nós somos grandes intelectuais, portanto trago um livrinho, mas também não é propriamente aquela intelectualidade que se estava à espera. Mas antes disso, com certeza, tenho que mandar as pessoas ao Festival Gastronómico do Polvo,
isto aqui não é nenhuma mensagem subliminar política, não é? Mas que é na Lourinhã, e portanto, que para quem gosta de polvo é uma grande experiência. Depois, acompanhando o João Nenas em sugestões de restaurantes, o Bataréu em Setúbal, fui lá no outro dia, estava para ir há muito tempo, e aquilo é absolutamente, é uma grelha de se lhe tirar o chapéu, o peixe fresco, acabadinho, quase que salta do mar para a grelha, é uma coisa inacreditável, e portanto uma casa que vale muito bem a pena a visita. Ainda em matéria gastronómica, temos 27 e 28 de maio a residência do João Rodrigues em Idenha Nova, portanto, quem estiver perto é não faltar, mas tem é que reservar, que aquilo são 7 cães a um osso, e muito bem. E o livro, passando para o livro, é A Cozinha Canibal. Olha, curiosamente também tem a ver com cozinha. É um livro pequenino. Mostraram-me, eu consegui ler algumas partes, ainda não o consegui ir comprar, mas eu posso-vos ler aqui só uma parte, porque a cozinha canibal é justamente isto, são receitas canibais, por incrível que pareça. Então eu vou-vos ler uma das receitas muito rapidamente, porque é curta, que é o miúpe gratinado. O miúpe é parecido com o presblope, com a diferença de ter os olhos maiores e uma risca ao meio. Devem ser-lhe retirados os óculos para que ele tropece no gratinado e prepara-se com o bacalhau fresco. Esta é uma das receitas, entre muitas, deste livro, que eu achei que é absolutamente delicioso, porque é muito divertido mesmo. Nunca ninguém esperava comprar um livro de receitas canibais, e portanto recomendo vivamente. E porque não faço há muito tempo uma recomendação meteorológica. Cuidado com o vento, que vem aí em força, em vários distritos, quase todos, portanto, agarrem-se. Muito bem, e nós vamos também com o vento a correr daqui para fora, despeçam-se, obrigadinho, foi mais um bonito e interessantíssimo dia de reflexão, ouçam-nos em todas as plataformas, cuidem-se e vamos para a semana, está bem? Para a semana é a lei do tabaco. O quê? Para a semana comentamos a nova lei do tabaco. Pois é. É Uma nova lei do tabaco. Estás lixada. Pois é, Já foi uma nova lei do tabaco? Já fostes. Já foi. Vamos terminar com esta. Já, Eu adoro. nova lei do Tabaco em tabaco. todo lado. Mas resta saber cuidado, não sabemos se o Presidente promulga, porque o Presidente agora está a jogar com as promulgações. Adeus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentado